Olá pessoal, eu sou Edson Bruschi e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uns testes que eu tive fazendo essa semana de impressão em ABS, em impressora 3D, tá? Então esse é um vídeo especialmente para a galera do grupo Agraber e eu cometerei um sacrilégio aqui porque esses testes estão sendo feitos numa Ender 3, não numa Agraber, porque a minha Agraber está toda desmontada, que eu estou vai acabar de uma vai acabar saindo duas, tá? Longa história, mas não interessa para o vídeo de hoje. Então esses testes estão sendo feitos na Grab. E isso começou justamente porque eu estava imprimindo umas peças para a Grabber e eu tive isso aqui, né? Crack, tá? Então geralmente o pessoal prefere essa peça aqui, especialmente saiu toda quebrada, né? Então, o pessoal que já tentou imprimir em ABS sabe que isso é um problema bastante chato, né? Inclusive, essa peça aqui ela chegou até a quebrar aqui, né? De tão grave que é o problema, né? Então, o pessoal que geralmente, né, hoje em dia a maioria da galera que imprime com as impressoras 3D prefere, né, utilizando o plástico derretido, né, prefere utilizar a PLA, porque simplesmente é muito mais fácil de lidar do que a ABS. Existem várias opções de plástico, cada uma delas tem suas particularidades. A ABS tem algumas características muito boas, especialmente características térmicas, mas isso depois que você tem uma peça bem impressa, né? Ela vai ter uma boa durabilidade térmica, uma boa resistência térmica. Enquanto que PLA ele é mais suscetível à deformação com o tempo. Mas para isso você precisa ter uma boa impressão em ABS e isso não é tão simples quanto em PLA. PLA é relativamente fácil de você conseguir. E, então, bom, como eu tive esse problema, eu saí tentando descobrir o que, que era e eu comecei imprimindo ah, uma peça que é uma simples torre em três temperaturas. Mas primeiro, explicando rapidamente, o problema é que quando você imprime uma camada, né, você deposita uma camada de material, depois você deposita essa camada, esfria, né? Depois você deposita uma outra camada de material e essa camada está quente, conforme essa camada vai esfriando, ela vai contraindo. E ao contrair, ela faz isso, né? Ela pode puxar a parte que está embaixo ou alguma coisa parecida, e aí você vai ter esse efeito que eu acho que está bastante visível aqui, né? Você tem um descolamento de uma peça em relação à outra. Isso, e aí há toda uma discussão bastante grande de por que isso acontece. Basicamente, isso se reduz a três problemas. Um é a adesão entre as camadas. Quanto melhor for a adesão entre as duas camadas, menos você está esse problema. Quanto mais, se você tiver variações de temperatura durante a impressão da peça, isso vai causar mais também esse teu problema. E se a peça estiver sendo impressa num ambiente frio, isso também aumenta o teu problema. Então você precisa atacar isso em três frentes. Uma é conseguir ter uma temperatura adequada de impressão para que as camadas fiquem bem coladas uma na outra. Você precisa não ter ar frio circulando, então a impressora precisa estar em um ambiente fechado. E esse ambiente fechado ele precisa ter uma temperatura adequada, uns 40 graus, 50 graus já seria a princípio adequado, mas vai depender da complexidade da tua peça, talvez você precise mais do que isso, tá? Então, deixa eu começar mostrando três peças que eu imprimi. Então, deixa eu começar mostrando essa peça para vocês. Isso aqui simplesmente uma torre oca com uma parede e ela foi impressa a 230 graus com a impressora aberta. Ela estava numa prateleira, mas a prateleira está aberta. Eu já vou mostrar depois para vocês como, como está a minha impressora, tá? Como está o ambiente dela.
A temperatura ambiente estava baixa, tá? Cerca de 20 graus. E essa peça foi impressa a 230 graus. E vocês podem notar que ela está toda quebrada, tá? Ela não, um aspecto interessante é que ela não estava tão quebrada assim logo que ela foi impressa. Ela foi piorando com o tempo. Essa peça foi impressa já faz uns 5 dias, tá? Deixa eu mostrar uma outra peça agora. Essa peça foi impressa a 210 graus. E essa peça, quando saiu da impressora, ela estava mais ou menos como a peça anterior, tá? Ela foi piorando no decorrer dos 5 dias e chegou neste estado deplorável aqui. Então, isso é alguma coisa que me deixou bastante surpreso. Não é apenas uma questão de como a peça sai da impressora, é como ela vai aguentar no decorrer da vida útil dela, né? O fato dela ter sido impressa a uma temperatura baixa, 210 graus centígrados, isso é bastante baixo para a ABS. A temperatura recomendada pelo fabricante desse filamento é de 230 a 240 graus, então foi realmente impresso em velocidade baixa. Isso fez com que tivesse pouca adesão entre as camadas, e conforme essa peça aqui foi, né, sofrendo variações de temperatura ambiente, né, ela estava simplesmente em cima de uma mesa, né, ela foi cada vez se deformando mais e foi quebrando mais, tá? Vamos para a terceira peça. E esta peça foi impressa a 250 graus. Então, acima da temperatura recomendada pelo fabricante, tá? Notem que ela tem apenas um craquelado aqui, né? Então ela apenas quebrou em um ponto, tá? Esse ponto já estava quebrado, se não me engano, quando a peça saiu da impressora. Não sei, não lembro, tá? Mas o importante é isso. A peça. E tem mais. Esse ponto aqui já estava. Talvez ele fosse um pouquinho menor quando a peça saiu da impressora. Mas esse segundo ponto aqui, esse eu não tinha notado quando ela saiu da impressora. Esse segundo ponto apareceu depois, tá? Esse segundo cantinho aqui, tá? Então, essa é a peça impressa a 250 graus. E só para vocês verem como são as peças por dentro, né? É uma peça oca, tá? Ela foi impressa com duas camadas embaixo, né? É apenas uma parede e nada em cima, tá? Uma torre oca, só isso. Então aqui nós temos as três peças impressas a 210, 230 e 250 graus. Então fica bastante claro que aumentando a temperatura de extrusão, você aumenta a aderência entre as camadas, tá? E, inclusive a deformidade, né? Dá para notar que dá para notar ali pela peça da direita, né? Isso é uma coisa que vai ficar aparente depois, tá? Essa deformidade é causada pelo fato de que a peça não tem nada que suporte a parede, daí conforme ela vai sendo construída, conforme ela vai sendo levantada, vai se entortando. Tem até um vídeo bem legal do CNC Kitchen da semana passada, se não me engano, em que ele fala sobre esse assunto, tá? Então tá aí, as três primeiras peças que foram impressas, como um teste de qual é a influência da temperatura de impressão do ABS na aderência entre as camadas e a consequente redução no cracking, né? Nessa quebra da peça, tá? Não só a quebra que acontece durante a impressão da peça, que você até ouve a peça fazendo clack, né? Enquanto ela está sendo impressa e isso vai acontecendo, como também o que acontece depois quando no decorrer da vida útil da peça ela vai piorando, né? Então chegou a hora, acredito, de mostrar qual é o setup, que não tem nada demais, tá?
É simplesmente uma impressora, é uma Ender 3, com bem pouca modificação. Ela está instalada numa prateleira dessas de metal de escritório. Ela apenas é uma prateleira mais profunda, ela tem 60 centímetros de profundidade, tá? E no que seria o espaço de duas prateleiras, né, na, na, na sua configuração normal, né, tá mais espaçado para caber uma impressora, é só isso, tá? Só que eu coloquei aqui no lado, ela está fechada com um plástico que eu não lembro se é PVC, se é vinil, é aquilo que vó ou uma nona coloca para cobrir a mesa para não sujar, tá? Ok? É um material barato, não é nada demais. Mesmo material que está aqui. Então, eu tenho como fechar, tá? Tem velcro para segurar e eu tenho como deixar isso aberto conforme eu desejo, tá? Então, para imprimir PLA, eu posso deixar aberto, né, porque é mais interessante ter temperatura ambiente mais baixa. Para imprimir ABS, eu posso deixar fechado. Pelo menos essa foi a minha ideia quando eu fiz isso, tá? Se isso aqui é uma boa ideia, se realmente vai dar um bom resultado, eu ainda estou tentando descobrir, tá? Então, nos testes, que eu ainda tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês, né? Nesse teste que eu mostrei inicialmente, estava aberto, tá? Inclusive estava sem esse fechamento lateral aqui. Tinha as caixas né, da prateleira ao lado, né? Mas estava sem esse fechamento aqui. E aqui não estava tão bem fechado, né? Ainda tinha como vazar um pouco de ar em cima e embaixo, tá? Depois eu fiz teste fechando a parte da frente, eu fiz teste fechando na lateral também, e eu fiz um teste depois também colocando uma lâmpada, que é uma lâmpada halógena de 300 watts, para aquecer o ambiente. Então, quando mostrar as peças, eu vou falar quando que peça foi feita em que configuração, tá? Então, são basicamente quatro configurações. Uma configuração em que aqui não estava tão bem fechado, né, em que as laterais não estavam tão bem fechadas e ela estava aberta. Outra configuração em que estava fechado na frente também. Uma outra configuração que estava fechada na frente também e que eu já dei uma melhorada no fechamento lateral. E uma outra configuração em que ela estava totalmente fechada e com a lâmpada halógena aquecendo o ambiente internamente, tá? Então, vamos voltar para as peças agora, que vocês já conhecem qual é o resultado. Então, esta é aquela peça que foi impressa a 230 graus com a impressora aberta, que nós podemos considerar como um nosso primeiro benchmark, né? A gente já sabe que a 230 graus a peça chega a ser impressa, mas ela quebra pra caramba, né? Com a impressora aberta, ok? E ela chegou a quebrar aqui porque essa peça caiu no chão, tá? Isso que não é uma falha de impressão, isso é porque a peça realmente caiu no chão e ela estava frágil. E esse aqui é exatamente o mesmo G-Code com a impressora fechada, tá? A temperatura do ambiente, né, da sala, continuava a mesma, cerca de 20 graus, porém aquele local ali onde vocês viram que a impressora está colocada, ele estava fechado, tá? Não estava com as laterais muito bem fechadas e a frente, como talvez vocês devem ter percebido, também não fecha muito bem, né? Porque simplesmente está sendo segurado com três pedacinhos de velcro, então tem bastante espaço por onde o ar circular, né? Mas dá para notar que é uma diferença considerável entre isso aqui, né, que é a peça com a impressora fechada, certo? Simplesmente fechando aquele espaço ali, que inclusive é um espaço grande. Se fosse um espaço menor, certamente o resultado teria sido bem melhor, porque daí o calor gerado pela própria mesa da impressora teria sido suficiente para manter o espaço
a uma temperatura mais alta, né? Nós tivemos ali 1, 2, 3, 4, 5 falhas naquele canto e mais uma aqui, então 7 falhas basicamente, né? E isso aqui é um resultado muito melhor do que este resultado da esquerda, né? Convenhamos que nem se compara, né? Então a peça da esquerda é impressora aberta, peça da direita impressora fechada, ok? Mas aí surgiu a dúvida: será que o espaço onde fica a impressora estava realmente fechado o suficiente? Então foi quando eu fechei melhor as laterais, né? Então eu procurei deixar as laterais bem fechadas. Não está perfeitamente fechado no lado direito, mas como o lado direito tem a outra prateleira com as caixas, então a chance de circular ar pelo lado direito é muito pequena. O lado esquerdo, como não tem nada no lado esquerdo, eu procurei fechar muito bem. Então ele está completamente fechado com fita adesiva e tudo mais, então ali o ar realmente não circula. Então qualquer chance de circulação de ar vai ser pela frente, né? E a gente obteve essa peça aqui, que ela pode até aparecer feinha no vídeo, mas ela está praticamente idêntica a olho nu com a outra peça, tá? Então, na outra peça nós tínhamos 7 craquelados, né, se não me engano. Nessa aqui nós temos 1, 2, 3 bem visíveis. Essas marcas aqui são, né, tipo essa e essa marca, elas parecem marcas de desalinhamento entre as camadas, elas não são craques na impressão, então nós temos 3 craques e mais um craque ali do lado esquerdo, então nós temos 4. Na outra peça nós temos 8, então já melhorou bastante, né? Mas a olho nu, isso praticamente não é perceptível, tá? Vou colocar as duas peças uma ao lado da outra. E aqui, ó. Então, vamos ver qual peça é qual. Aqui. Então, nós temos as duas peças que foram feitas já com a impressora fechada, né? Já com o ambiente fechado. Um espaço onde as impressoras estão fechadas, né? E se vocês ignorarem essas marquinhas de alinhamento entre as camadas, né, e a gente prestar atenção nos craques mesmo, dá para perceber que a peça da esquerda tem 3 craques, né, 4, certo? Então ela tem um craque aqui, mais 3, né, aqui, 1, 2, 3, tem 4 craques. E a peça da direita tem também 4 craques. 1, 2, 3, 4. E inspecionando elas a olho nu ou mesmo na lupa, o resultado é praticamente idêntico. O que já dá para considerar então que o ambiente está sim bem fechado, tá? Mesmo que na frente o fechamento esteja longe de ser perfeito, há bastante vão no fechamento do vinil, né? O que pode ser melhorado bastante colocando mais velcro ou mesmo colocando velcro em toda a extensão do vinil, né? Em toda a extensão ali das laterais, embaixo, né? Daria para deixar completamente fechado, mas parece que, pelo menos a julgar por essas duas impressões aqui, que esse fechamento do espaço onde a impressora está já é adequado. Não é necessário se estressar muito mais com isso, né? Com o que pode ser necessário se estressar? Bom, com duas coisas. A primeira delas, temperatura, né? 230 graus parece que está uma temperatura baixa. Essa peça foi impressa a 240 graus com a impressora fechada, daquela forma, né, com o espaço onde a impressora está fechado.
e não há nenhuma falha, não há nenhum craquelado, né? Aqui na câmera parece que tem uma falhinha por aqui, não sei, mas inspecionando a peça a olho nu e com lupa eu não consegui notar nada, tá? Ela parece que foi uma impressão finalmente com sucesso. Ela não teve nenhum problema, tá? Ela, ela parece ter um ARP aqui embaixo, tá? Mas se realmente tem um ARP ali, isso não é problema, isso é esperado, porque não era o ARP que eu estava preocupado com os craques, então eu não dei atenção a adesivar corretamente a câmara, a mesa de impressão, tá? Então faltou adesivo e a peça fez warp. Não, nenhum problema, não seria nada inesperado, tá? O importante é que essa peça aqui não teve crack, tá? E se a gente for comparar essa peça aqui com a peça anterior, aí fica bastante perceptível que esse aumento de 10 graus na temperatura de impressão fez muita diferença, né? Então, a peça da esquerda foi feita a 230 graus, a peça da direita a 240 graus, a peça da direita com várias quebras e a peça da direita sem quebras, tá? Agora, mais um teste para depois nós finalizarmos. Esta peça aqui foi impressa a 230 graus e notem que ela está sem nenhuma quebra. Dá a impressão de ter uma quebrinha aqui, talvez, mas eu acho que essa é a impressão. Pode ser algum desalinhamento, alguma marquinha, tá? Quando eu analisei isso aqui com lupa, eu não notei nenhuma quebra, tá? Então, essa aqui, de novo, uma impressão com sucesso, tá? E eu estou usando aqui filamento cinza, justamente porque o cinza mostra muito bem qualquer marca, qualquer quebra, qualquer coisa. É muito fácil de ver no filamento cinza. Então, mas se essa peça foi feita a 230 graus, né, ela foi impressa com o bico a 230 graus, por que é que ela está inteira? Porque aqui a câmara, né, o espaço onde fica a impressora, estava aquecido a 40 graus com o uso daquela lâmpada halógena que eu mostrei antes para vocês. Então eu liguei a lâmpada, esperei aquecer a câmara e aí iniciei a impressão. Então essa peça foi impressa com a câmara aquecida a 40 graus. Depois que a peça terminou, eu desliguei a lâmpada, esperei a câmera esfriar naturalmente, aí só depois, né, quando a peça já tinha soltado da mesa, a, quando já tinha passado acho que uns 15, 20 minutos, foi que eu abri a câmera, né, que eu abri o espaço onde estava a impressora e tirei a peça de lá. E ela está bonitinha, né? E uma coisa, inclusive, bastante interessante é que se nós formos comparar esta peça com a anterior, notem como ela tem bem menos ondulação, né? Lembra que eu comentei antes que conforme a peça vai sendo feita, né, pelo fato de ser uma peça sem preenchimento, a parede vai se entortando e aí você vai tendo essa ondulação acontecendo no decorrer da peça, né? A peça da esquerda foi feita a 240 graus, com a câmera não aquecida, e a peça da direita foi feita a 230 graus, com a câmera aquecida. A impressão, né, aqui na câmera não dá para ver muito, mas ao olho nu isso parece ser um pouco mais aparente, tá? É que o fato da câmera estar aquecida faz com que você tenha menos dessa ondulação. O quanto isso é relevante no resultado de uma peça normal, com preenchimento e tudo mais, é uma boa pergunta, tá? Eu não vou saber dizer. Mas parece que sim, é interessante você ter
a sua câmera aquecida. Esse aquecimento ele pode ser feito de uma forma propositada, digamos assim, né? Com você ter uma lâmpada, ter um resistor, ter alguma coisa lá, algum elemento de aquecimento dentro da câmera para manter a câmera numa temperatura estável, ou pode ser a própria mesa da impressora, né, que dissipa um calor considerável, fazendo com que a câmara esteja aquecida, né, com que o espaço onde a impressora está esteja aquecido. Como aqui no meu caso a impressora está num espaço relativamente grande para ela, porque é um espaço que eu reservei para colocar duas impressoras, inclusive. Antes eu estava com a Ender 3 e a Graber aqui no mesmo espaço, né? Então, só a cama da impressora não é suficiente para elevar consideravelmente a temperatura do espaço, né? Mas se a impressora estiver num espaço bem mais confinado, daí já vai ser suficiente para você aumentar mais a temperatura do ambiente, né? Então é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu preferi mostrar com detalhes o resultado dos experimentos para que vocês possam acompanhar o que eu fiz e eventualmente tirar as suas conclusões e me ajudarem também, né? Caso alguém tenha alguma opinião diferente do porquê aconteceu alguma coisa, sei lá, ou dicas de como eu posso resolver qualquer problema ou melhorar qualquer situação, estou aberto à sugestão, deixe comentários nos vídeos ou a gente se comunica lá no grupo da Grader ou em qualquer outro lugar. Ah, eu achei esses testes bem interessantes porque eu realmente estava em dúvida do quão relevante era a questão da temperatura, é, a influência da temperatura na deposição dos filamentos, porque uma coisa que dá a impressão é que se você coloca o filamento a uma temperatura muito elevada, esse filamento ele vai uma camada numa temperatura muito elevada, essa camada, no que ela vai esfriar, ela vai causar mais contração e isso vai puxar a camada anterior. Então, talvez você aumentar demais a temperatura do filamento possa ser detrimental e causar mais cracking. Mas eu não observei isso, tá? O que me deu a impressão foi que quanto mais alta a temperatura, melhor a aderência entre as camadas e menos cracking você obtém. Então, talvez dê até mesmo para exagerar e jogar 260 graus, por exemplo, que seria o máximo que essa impressora suportaria, desde que isso não cause deformidade na peça ou qualquer outro problema. Então, eu vou procurar fazer testes imprimindo peças a temperaturas mais altas para ver qual é o resultado, já que aquecer a câmara, né, de impressão, né, o espaço onde as impressoras ficam, é um pouco complicado porque exige mais consumo de energia, exige você ficar tomando cuidado com o que você coloca lá dentro para aquecer. De repente, você coloca um elemento de aquecimento e esse elemento de aquecimento encosta em alguma coisa que eventualmente pega fogo, então isso pode te causar problemas. Então, talvez simplesmente aumentando um pouco a temperatura da extrusão já resolve o teu problema, né? Outra coisa, aumentar a temperatura da cama, né, da mesa, pode te ajudar bastante, porque é mais uma coisa aquecendo a câmera, né? Fechar a câmera é bastante importante, mas aparentemente não precisa estar tão fechada assim, foi o que me pareceu. É importante que ela esteja fechada, mas fechada o suficiente para que você não tenha corrente de ar e para que não tenha muito calor escapando. Além disso, talvez você esteja se estressando demais, né? Então, talvez não, a não ser que você realmente precise trabalhar a temperatura alta, né, a 60 graus, 70 graus, coisa assim, se preocupar em fazer uma câmera toda cheia de isolamento térmico e tal, talvez seja um pouco desnecessário, mas experimentos que podem ser feitos. No meu caso, eu quero fazer um teste ainda reduzindo o tamanho da câmera. Eu posso fazer isso simplesmente pegando alguma coisa. Eu tenho a câmera sendo fechada, né, na,
esquerda e na direita, eu posso simplesmente pegar na direita e reduzir, trazer, né? Posso pegar algum material qualquer e fechar mais ou menos na metade da câmera e dessa forma ter uma câmera menor, onde a impressora fica mais confinada e dessa forma a temperatura nesse espaço fica menor. Eu tenho sensores de temperatura que eu posso utilizar para monitorar isso e fazer testes. Então, se tiver testes que vocês queiram que eu faça, podem também podem também colocar no comentário ou bater um papo lá no grupo e eu posso fazer os experimentos e ver que resultado chega. Certamente vai ser divertido e a gente aprende alguma coisa juntos, tá bom? Então é isso, obrigado galera que assistiu. Qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço, até mais.